Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Estamos de volta, então, para a nossa terceira aula. Tudo bem, professor Cláudio? Tudo bom, professor Evandro? Mais uma vez, um grande prazer nós estarmos aqui juntos. A gerência de redes, ela consiste no desenvolvimento, né, na integração e na coordenação de hardware, software e usuários. Então, a gerência, né, de rede, ela vai consistir nesses três itens. Você vai gerenciar, vai fazer o meio de campo entre hardware, software e usuário, entre esses três pilares. Porque não adianta só fazer hardware e software se alguém não vai operar, né? Então você tem que fazer esse meio de campo. Vai prover recursos para que o usuário possa estar fazendo o gerenciamento, tanto de manutenção da rede, para que ela continue funcionando, como para reparo ou como para expansão, ok? Então, o propósito da gerência de rede é, então, fazer essa interação entre homem, software e máquina. A gerência de redes, vamos acompanhar no slide, na prática, né? Ela é necessária, então, o quê? É necessário ferramentas que analisem atividades, procedimentos e dados relevantes. Veja essa última palavra aí, relevantes. Você tem que ter, para um bom gerenciamento, uma boa gerência, ferramentas que te possibilitem, então, essa análise desses dados. Mas não pode ser qualquer dado. Não adianta você querer uma ferramenta, aquela mega ferramenta que vai te dar aquele monte de informação que você não vai precisar usar. Porque essa mega ferramenta certamente vai custar muito caro. Então, vai, como já falamos, né, inviabilizar de repente seu projeto, todo o seu planejamento de gerência de rede aí. Então, você tem que procurar saber, lembra na etapa de planejamento, de montagem, o que é realmente que eu quero, o que eu preciso. Quando você sabe o que realmente você precisa de informações, aí você vai procurar uma ferramenta que te provém essas informações. Por exemplo, uma coisa básica que praticamente toda rede precisa, né? Com relação ao controle de acesso dos usuários à internet. Então, os softwares que eu vou escolher, as ferramentas para gerenciamento de rede que eu vou escolher, elas devem me proporcionar a possibilidade de recuperar essas informações para que sejam então gerados relatórios encaminhados aos interessados. As ferramentas de análise, né, elas são utilizadas por empresas de médio e grande porte devido ao alto custo, né, ao custo, necessidade de monitoração, continuidade e automação. E aqui eu faço até um parênteses nisso aqui, né, porque nem sempre essas ferramentas de análise, elas possuem um alto custo, assim, né, depende, na verdade, do seu foco, né. Existem aí ferramentas de análise de rede que te proporcionam uma boa ideia do que está se passando de gerenciamento, que são gratuitas, né. Já sabemos que existe de uma forma bem natural e muitas vezes nativa, né, de um sistema em rede. E a gente não pode esquecer, fazer outro parêntese aqui, considerando que essa turma já nos ouviu falar sobre sistemas operacionais, né? Então, eu gostaria de reforçar o seguinte: a gente está estudando gerência de redes, mas vocês lembram naquela época em que nós falamos de sistema operacional, que eu comentei com vocês, junto com o professor Evandro, que não existe sistema operacional, na verdade, quer dizer, rede de computadores não existe. O que você está gerenciando, quando fala gerenciamento de rede, você não está gerenciando rede, você está gerenciando do ponto de vista técnico e tecnológico, está gerenciando equipamentos ou elementos da rede. E esses elementos de rede, todos eles possuem um sistema operacional embarcado, seja dentro de uma impressora, seja dentro de um computador comum, como a gente conhece. Então, ferramentas para análise significa dizer ferramentas para análise de sistemas operacionais via rede de computadores, portanto, via comunicação, via canal de comunicação entre essas duas entidades computacionais, tá certo? Então, ferramentas de análise de rede, né, entre aspas, que a gente conhece, são os chamados protocolos de comunicação. Então você conhece, tirando o SNMP, que é um protocolo nativo de gerência de rede, todos os outros protocolos de rede, da pilha TCP/IP, que nós estudamos na outra disciplina, são protocolos que podem ser usados como ferramentas de análise, certo? Claro, existem ferramentas mais elaboradas, softwares mais elaborados, mas esses softwares trazem interfaces para esses protocolos aqui. Os elementos da rede a serem gerenciados variam de empresa para empresa. Isso aí é uma coisa básica, é óbvio, né? Como nós já falamos, muitas coisas aqui nessa aula e na aula passada são óbvias e serão também na próxima aula. O que você vai gerenciar nem sempre é a mesma coisa que a outra empresa A gerencia. Exemplos de ferramentas de monitoramento e de gerenciamento de rede.
tem o IBM, né, software Tivoli, tem o HP OpenView, um mais conhecido de todos aí para gráfico de utilização, seja de memória, HD, link de internet. Nós temos aí o MRTG e o Nagios, como eu já citei na última aula, e nós vamos apresentar na próxima aula um exemplo dele funcionando, gerenciando, que serve para gerenciar também, utilizando o protocolo SNMP, gerenciar diversos tipos de objetos na rede, desde um switch até computadores e gateways de internet e tantas outras ferramentas aí. Pode te informar processos que estão rodando, memória, carga de disco e uma infinidade de informações para que você possa então estar gerenciando a sua rede. Então, são alguns exemplos de software de gerenciamento aí. Os modelos de gerência de rede mais empregados são o FCAPS, que nós comentamos na primeira aula e vamos iniciar ele a partir do próximo slide, que é o de falhas, configuração, contabilidade, desempenho e segurança. Esse é um modelo. Outro modelo é o SNMP, né, do Protocolo de Gerenciamento de Rede Simplificado, e o TMN, que é um modelo de gerenciamento para telecomunicações. Então, ao FCAPS, modelo FCAPS, o primeiro dele é o gerenciamento de falhas, ok? O gerenciamento de falhas tem como objetivo principal monitorar o estado dos recursos, efetuar manutenção, e aí eu digo manutenção não só corretiva, ok? E restabelecer unidades do sistema, que aí, né, você pode ter, aí tem a correção. Então, a gerência de falhas, ela vai se preocupar o quê? Por monitorar o objeto e saber, olha, determinada falha pode acontecer aqui, nesse momento, está atingindo um nível crítico. Então, ele também pode ter medidas proativas, né, que façam com que ele possa diminuir a carga do sistema, de matar alguns processos, que a gente fala, né, na linguagem de termos de informática, matar processos, quer dizer, diminuir o número de processos que estão sendo executados pelo computador para que ele não venha travar e outras medidas mais. Nessa plataforma, a plataforma de gerenciamento deve agir de maneira pré-definida, como eu falei, em resposta a uma falha. Vou seguir no próximo slide e eu vou dar um exemplo para vocês, principalmente com relação a diagnóstico e correção. Uma dessas funções, detectar com precisão onde a falha ocorreu, saber exatamente qual o computador da minha rede, ou qual servidor, ou qual serviço, nesse momento ele travou, ele parou de responder. O segundo ponto, isolar a falha. E aqui eu vou dar o exemplo que eu falei, que eu prometi a vocês. No ambiente de rede, vários que eu presto serviço, existem aí, são computadores, a maioria Windows, né? E nós temos ali um sistema de antivírus corporativo, né? O que faz? Quais são as ações pré-definidas ali? Ele faz o seguinte: se um agente que está num determinado computador, seja onde for, em qualquer cidade que a rede está interligada, no estado, se um determinado computador, ele acusou o vírus ali naquela máquina, qual a primeira coisa que ele faz? Ele vai tomar determinadas ações. Primeira coisa que ele vai fazer é cortar a comunicação de rede daquela máquina. Segunda ação que ele vai tomar. Então aí eu já fiz o quê? Já detectei, já isolei, né, a máquina. A terceira ação que ele vai tomar é o quê? Ele vai tentar reparar aquele computador, aquele arquivo danificado, aquele vírus. Outro item, reconfigurar ou modificar a rede, caso necessário, reparar ou trocar do componente com problemas, né? Então, é necessário saber, então, o que se passa. É necessário manter logs de eventos significativos e erros ocorridos na rede. Imagina o seguinte, aquilo que a gente conversou ainda agora. Erros na rede, quer dizer, as ferramentas não vão detectar erros na rede. Porque o que é rede? Rede é o meio físico que está unindo as máquinas lá. Ele não vai detectar erro em rede. Ele vai detectar erro na rede, no contexto dos componentes que fazem parte da rede. Então ele vai identificar erro naquele componente de rede. Ou seja, naquele computador, naquele switch, naquele roteador. Agora, como eles fazem parte de uma rede de computadores, aí a gente fala, não, mas vai detectar problemas na rede. Bom, na rede, numa parte dela, né? Mas não é efetivamente na rede, é naquela parte e que, para gerar um erro do ponto de vista de gerência nossa, que nós estamos falando, tem que ser um erro gerado no sistema operacional. Então, até aqui, vocês podem ver que é uma área de atuação que não